Bom dia, queridos, feliz sábado. Seja bem-vindo à casa do Senhor. Eu saúdo a igreja que está aqui, a igreja que está na internet. Que todos sejam benditos em nome de Jesus. Queria que você fechasse os seus olhos e orasse comigo nesse momento. Deus, que mensagem poderosa nós ouvimos e lemos também nas mãos da Juliana enquanto ela falava em Libras a letra do hino. Como nós necessitamos, Senhor, ter uma confiança em Ti que seja tão forte, tão extrema, que mesmo que caia o mundo a gente esteja em paz. Por favor, Deus, faça com que a letra desse hino se torne verdade na nossa vida. É uma mensagem muito bonita, muito poderosa, mas difícil de viver. E só pode ser vivida por aqueles que realmente são Teus mordomos, por aqueles que estão a Teu serviço, aconteça o que acontecer. E é o que nós desejamos para a nossa vida hoje. Por isso passamos essa semana ouvindo mensagens de mordomia na internet e aqui também na quarta. E por isso estamos aqui para ouvir o Senhor novamente nos ensinar o que é ser um mordomo. São coisas que nós te oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Estamos encerrando uma semana chamada Primeiro Reino. E a mensagem de hoje é mordomos nos fins dos tempos. Como é ser mordomo no fim da história da terra? Já pensou nisso? Você é chamado a ser mordomo, eu também, num tempo em que ninguém jamais foi. Porque ninguém jamais esteve no fim da história como nós estamos. Então você e eu somos mordomos singulares, mordomos que não teve nenhum outro antes semelhante. Somos mordomos num tempo totalmente especial, diferente, solene. E a nossa mordomia também precisa refletir isso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, verso 13. Evangelho de São Mateus 25, verso 13. É o texto-chave da mensagem dessa manhã. Evangelho de São Mateus 25, verso 13. Esse texto eu creio bastante conhecido de quem já tem algum tempo na igreja. Na minha Bíblia diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Jair, como assim vigiar? Nesse sermão de Jesus, que foi o último sermão que Jesus pregou antes da cruz, chamado sermão profético, né? Há 3 parábolas em sequência que tem a ver com mordomia. Interessante isso, né? Num sermão em que muitos só leem o fim dos tempos, né? O fim da história da terra, os últimos acontecimentos, Jesus toma um bom tempo desse sermão para falar de serviço, para falar de mordomia. Então ele conta 3 parábolas que estão ligadas a esse assunto. A primeira está lá no capítulo 24, verso 45. Só você voltar um pouquinho. Na minha Bíblia nem precisa voltar, que já está na mesma página. Mateus 24, verso 45. É a parábola do servo bom e do servo mau. Olha o que diz. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para lhes dar o sustento a seu tempo? Eu vou parar aqui para fazer um parêntese e depois eu continuo a leitura da parábola. Eu estava meditando especificamente nesse verso ontem. E você percebe aqui que a parábola está falando de um administrador em seu contexto imediato, né? O senhor daquela propriedade, daquele negócio, tinha um administrador a quem ele colocou encarregado de dar o sustento aos demais servos, né? O servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos, os demais servos. Provavelmente era um administrador que tinha como encargo, entre outras coisas, pagar os salários dos demais trabalhadores, né? Para lhes dar o sustento a seu tempo. E eu fiquei pensando em 2 coisas aqui. Primeiramente, nós como servos de Deus aqui na igreja agora, vamos para o nosso contexto, né? Há pessoas que dependem do nosso sustento, em termos eclesiásticos, em termos de igreja, há. Os obreiros, aqueles que têm a vida dedicada ao Evangelho, que não tem outra fonte de renda. Nós, como servos fiéis do Senhor, temos o encargo de sustentar esses conservos, de sustentar esses obreiros,
porque é assim que a obra avança, é assim que a obra prossegue, é assim que a pregação do Evangelho acontece. Já que eu não posso me dedicar em tempo integral à pregação, então eu sustento com os meus recursos pessoas que vão fazer isso. E esse sistema está na Bíblia, né? Desde o sacerdócio levítico, né? Os levitas só cuidavam das coisas de Deus, das coisas do templo, e eram mantidas pelos demais israelitas. Assim é hoje com o ministério, né? Com os obreiros de tempo integral. Mas eu também vejo nesse texto uma outra implicação, não eclesiástica agora, mas uma implicação social, uma implicação solidária. Existem pessoas que servem a Deus como nós, que estão passando necessidade, certo? Seria muito bom se eu pudesse dizer, não existe nenhum cristão, nenhum servo de Deus em necessidade, está todo mundo bem, mas você estaria mentindo. Há pessoas, inclusive dentro das nossas igrejas, que estão passando necessidades, que estão lutando com dificuldades financeiras, dificuldades para sobreviver, notadamente nesse tempo de pandemia. É nossa obrigação também prover sustento para esses conservos, você entende? O Senhor nos concedeu recursos para abençoar não somente a sua igreja, não somente a nossa família, mas para abençoar pessoas necessitadas, especialmente se são da família da fé. Porque Paulo disse em uma de suas cartas que devemos cuidar de todos, ser solidários com todos, né? Praticar a hospitalidade, a solidariedade, e primeiramente com a família da fé. Então temos que ter em mente que essa também é uma obrigação nossa como servos fiéis. Se não estamos fazendo isso de alguma forma, precisamos rever o nosso serviço, a nossa mordomia. Vou continuar, fecho parêntese. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade, lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Aquele servo que é fiel a Deus, naquilo que Deus deu para ele fazer, um dia receberá de Deus todos os seus bens. Quais são os bens de Deus? A glória, a vida eterna, a salvação eterna. Deus vai dar isso para o servo que for fiel no pouquinho ali, né? Porque há um texto que diz, né? Quem for fiel no pouco, será colocado no muito, né? Então Deus dará o muito para aquele que servir com aquilo que recebeu. E há uma outra parábola no fim dessa mensagem que tem mais ou menos essa conotação. A gente vai ver isso já já. Então essa foi a parábola do servo bom e mau, a primeira parábola de mordomia do sermão profético de Cristo. Logo na sequência, há a parábola das 10 virgens, muito conhecida também, de que tem algum tempo na igreja. É muito interessante nessa parábola, uma coisa que eu quero ressaltar aqui, e que acho que resumiria a parábola de forma bem sucinta, bem objetiva. O que faltou para as virgens chamadas nécias, loucas? Faltou o azeite. E o azeite na Bíblia é símbolo do quê? O Espírito Santo. Será que falta azeite do Espírito na igreja hoje? Uma pergunta que eu me fiz ontem quando eu estudei essa mensagem. Pode alguém ser um mordomo fiel, um servo fiel, sem o poder do Espírito na sua vida? Sem o azeite do Espírito na sua vida? Você pode até tentar, porque você pode fazer coisas boas da forma errada e do motivo errado. Sim ou não? Pode. Muita gente fez coisas boas na história da humanidade pelos motivos errados da forma errada. Mas Deus quer que eu faça o certo da forma certa pelo motivo certo. Então, Deus espera de nós boas ações, boa mordomia, bom serviço, mas através do poder do Espírito, o azeite do Espírito. Mas, Jair, por que a Bíblia insiste em tanto que eu tenho que ter poder do Espírito? Sabe por quê? As virgens loucas estavam com as lâmpadas apagando por falta de azeite. Vou te fazer uma pergunta difícil essa manhã. Será que a nossa vida cristã não está apagando também? Como é que anda a sua luz, meu amado? Como é que anda a sua luz, minha amada? Será que a sua luz está brilhando, como fala lá em Mateus 5? Assim brilhe a tua luz diante dos homens, para que glorifiquem as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Nossa luz está brilhando? Eu costumo contar uma história, né? Talvez já tenha contado até nessa igreja em algum tempo, de um jovem que saiu do interior para estudar na capital, né? E aí o jovem, todo feliz,
se corresponde com a sua mãe. Mamãe, estou aqui há 6 meses na faculdade, estou gostando muito dos colegas, dos estudos, da nova realidade. E até agora ninguém sabe que eu sou adventista. Oi? Oi? Sabe aquele emoji do WhatsApp, daqueles olhinhos regalados? 6 meses na faculdade, ninguém sabia que ele era adventista? Mas essa história se repete nos nossos dias, certo? Muitas vezes muitas pessoas estão perto de nós e não sabem que nós somos adventistas, não sabem que nós somos cristãos. Tem uma coisa errada, não tem? Será que a nossa luz está brilhando mesmo? Ou está apagando? As virgens loucas estavam com a luz apagando, porque faltava o azeite do Espírito. Quem tem o azeite do Espírito, a luz brilha. Quem está na presença de Deus, a luz brilha. Não dá para esconder, gente. Lembra quando Moisés subiu o Sinai e ficou 40 dias com Deus? Quando ele desceu, o rosto dele brilhava, e brilhava tanto que pediram: Moisés, cobre um pouquinho, porque a gente não está aguentando tanta luz. Dá uma escondida aí. Quando a gente passa tempo na presença de Deus, a luz brilha, né? As pessoas percebem: nossa, você é crente, né? Você é cristão, né? E às vezes você não falou nada. Não deu estudo bíblico, não botou uma caixa de som na praça do bairro e começou a pregar. Você não fez nada. Mas a sua luz está brilhando. Mas não tem luz quando não tem azeite. E o servo bom e fiel é o servo que tem azeite. É o servo que tem poder. É o servo que tem o Espírito. Muitas vezes a gente olha a mordomia apenas em questão das coisas que nós temos que fazer. Mas o mordomo fiel é aquele que permite que Deus faça coisas nele. Você entende? Mordomia não é apenas aquilo que o homem oferece a Deus. Mordomia tem a ver com aquilo que Deus produz no homem. Porque, para falar sinceramente, as propostas da mordomia cristã são elevadas demais para nós fazermos sozinhos, por nossa vontade. Nós não vamos conseguir. Orar todo dia, ler Bíblia todo dia, clamar todo dia, ter comunhão com Deus todo dia, repartir fielmente parte dos nossos rendimentos para o Senhor. Você não consegue fazer isso tudo sozinho. Você precisa do azeite do Espírito, e eu também. Sem o azeite do Espírito a gente não consegue ser mordomo. E o que é pior, a nossa luz vai apagando. E por isso Cristo insiste nessa parábola: olha, fiquem atentos, vigiai. Cuidem do estoque de azeite. Cuidem do estoque do Espírito. Porque vocês não sabem o dia e a hora. O dia e a hora do quê? De Cristo voltar. O dia e a hora do acerto de contas. Na parábola anterior, o servo mau começa a fazer um monte de coisa errada. Eu volto para o capítulo 24, verso 48. Aquele servo mau disse consigo: meu senhor está demorando. E passou a espancar seus companheiros, comer e beber com ébrios. E aí virá o senhor daquele servo no dia em que ele não espere, na hora em que ele não sabe. 51, e castigá-lo-á. É disso que Cristo está falando em 25, verso 13. Vigiai, porque você não sabe o dia e a hora do acerto de contas. O Senhor que confiou ao seu servo fiel uma tarefa, um dia virá para prestar contas. E aí, meu servo, o que você fez? Já pensou nisso? Que um dia Cristo virá para prestar contas daquilo que nós fizemos com a nossa vida e através da nossa vida. E o que nós vamos apresentar a Deus? Se Cristo viesse hoje e dissesse: filho, me apresenta aí o seu serviço, a sua mordomia, né? O seu testemunho. Para quantas pessoas você pregou, testemunhou, quantas pessoas você ajudou de forma solidária, quanto tempo você passou estudando a minha palavra, falando comigo. Será que nosso relatório seria positivo? Ou será que teríamos vergonha de dizer para Cristo: olha, Senhor, desculpa, mas eu passei muito tempo ocupado, sabe? A vida moderna é tão corrida, e aí, sabe como é que é, né? Não deu, Senhor, para fazer o que você me pediu. Terceira e última parábola, a parábola dos talentos, conhecidíssima também, né? Eu conheço essa parábola desde que eu era pequenininho, na escolinha, né? Já se fazia, né? Pecinhas, né? Ilustrações com essa parábola, né? E mais uma vez, um homem, um senhor, né?
chama os seus servos e agora ele faz algo diferente. Ele não dá meramente uma tarefa, um serviço, faça isso. Ele confia recursos. A um, ele deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Vamos abrir um parêntese aqui. Esses talentos no contexto eram moeda, era dinheiro mesmo, né? E é assim que foi entendido pelos ouvintes de Jesus. Mas nós podemos entender, né, metaforicamente, até pelo espírito de profecia, Ellen White também faz essa abordagem, que talento pode ser entendido como dom, né? Qualquer coisa que Deus concedeu a você em termos de habilidade, de capacidade de fazer alguma coisa, né? Seja fazer algo na igreja, ou seja fazer algo profissionalmente, aí para fora da igreja, isso deve ser usado para a glória de Deus. Parábolas de Jesus, capítulo 25. Todos os dons naturais e espirituais devem ser usados para a glória de Deus. Por que dons naturais e espirituais? Porque há dons que não são espirituais no sentido próprio da palavra. Por exemplo, quem cozinha bem aqui? Quero ver as mãos das irmãs aí, dos irmãos souberem cozinhar. Vou baixar a minha, que eu sou horrível na cozinha. Se eu fritar ovo, sai torto. Tem bom cozinheiro aí na urbe, sim ou não? Ah, bom, pensei que não tinha, tá ficando preocupado. Então imagine, irmão e irmã cozinheira, você que diz que é um bom cozinheiro, que você faz um bolo em casa bem gostoso lá, eu adoro bolo, me convidem para comer e tal. Esse dom de fazer bolo é espiritual? O que você acha? Necessariamente não. Você pode fazer bolo para vender, por exemplo, né? Eu percebi que aqui na Bahia, especialmente em Eunápolis, tem umas casas que vendem bolo, né? Tem até uma rede que tem filiais, eu achei isso interessante, né? Faz um monte de bolinhos, põe lá para vender e tal. Esse é um dom natural. Isso pode servir para a pregação do evangelho? Depende. Se você tiver um vizinho, levar um bolo para ele, fizer amizade, oferecer um estudo, né? Acaba sendo um dom espiritual. Mas a princípio não, é um dom natural. Mas há dons que são claramente espirituais. Exemplo, pregar, passar lição, né? Orar, né? Dar estudos bíblicos, né? O que não quer dizer que haja pessoas que são incapazes de fazer essas coisas. Porque eu estou abrindo esse parênteses dentro do parênteses. Porque é muito fácil encontrar na igreja, irmão, eu não consigo falar, eu não consigo dar estudo, eu não consigo pregar, eu não consigo. Querido, tudo que é espiritual pode ser também adquirido. Você pode não ter recebido esse dom ainda, mas Deus pode te dar à medida que você exercita. Então, se você não se sente capaz de fazer determinada coisa para Deus, não quer dizer que você não seja. Deus pode te capacitar. Há 20 anos atrás, 20? Vou fazer as contas direitinho, né? A idade vai chegando, não tem mais. Há uns 30 anos atrás, eu não me imaginaria num púlpito pregando. Não me imaginaria num púlpito pregando, de forma nenhuma. Mas Deus mudou as coisas. E graças a Deus eu tenho algumas horas de púlpito aí, são numerosos. Não para a minha glória, mas para a glória do Rei. Então, o que eu não pensava em fazer, Deus fez na minha vida. Deus achou que eu era digno de desenvolver esse dom, e o Espírito foi agindo, e ele está aqui o vosso servo, falando com vocês essa manhã. Então, os talentos são dons naturais ou espirituais, que Deus espera que eu use para a sua glória. Isso é muito interessante. Não somente os espirituais, mas os naturais também. Todos os nossos dons, todas as nossas habilidades devem ser usadas visando a glória do Mestre. E no campo profissional, no campo que a gente supõe ser mundano, como é que isso funciona? Se você é um bom profissional, você vai honrar a Deus com a sua profissão. O seu trabalho feito com perfeição, com diligência, com esmero, vai dar testemunho, nossa, fulano de tal, um bom profissional, que legal, gostei dele. E eu vou te citar um exemplo local aqui. Eu estava procurando um mecânico para consertar meu carro, porque ele fez uma greve aí e não queria pegar. E 3 pessoas em sequência me recomendaram, vá no mecânico X, porque ele é excelente, confiável, barato. Eu falei, nossa, eu vou nesse mecânico. E eu fui no mecânico, né? E eu comentei com ele, rapaz, você está muito bem recomendado, viu? 3 pessoas me falaram de você, uma atrás da outra, no mesmo dia. Aí deu um sorriso, agradeceu, né? Como é legal isso, né?
Eu pretendo descobrir se esse mecânico é cristão ou não, né? Mas eu fiquei pensando, nossa, como é legal quando as pessoas dão um bom testemunho do nosso trabalho, né? Isso honra a Deus. Imagine a pessoa saber que você é adventista e você é um profissional pica-fumo, vou usar uma expressão bem baiana, porque vocês vão entender, profissional pica-fumo, enrolado. Nossa, mas o cara é da sua igreja, mas no serviço ele faz isso, isso, aquilo, outro. Horrível isso, né? Mas como é diferente quando as pessoas dizem, nossa, fulano é da sua igreja, excelente profissional, fiz um serviço com ele, ó, excelente, muito bom. Isso honra ao Senhor. E às vezes a gente perde isso de vista. A gente separa o trabalho, o estudo, a vida secular da igreja. E não, você é cristão não somente aqui. Você é cristão na sua escola, você é cristão na sua empresa, você é cristão onde você estiver. Porque todos os seus dons naturais ou espirituais devem ser usados para servir a Cristo. Feita essa abordagem, eu volto para a parábola, né? O Senhor deu para um 5 talentos, para outro 2, para outro 1. Mas isso era desculpa para um deles não usar? Ah, mas meu Senhor só deu um talento, um é pouquinho, né? Não, vamos deixar lá enterrado, né? Que a parábola diz isso, né? Que o que recebeu um, em vez de desenvolver, né? No contexto aqui está negociar, porque era moeda mesmo. Então cada um foi para o banco, né? E aplicou, né? O seu recurso para o recurso render. Mas aquele recebeu um talento só, o que ele fez? Pegou a enxada, ó. Meu Senhor é rigoroso. Ele quer colher onde ele não semeou. Olha a visão que ele tinha do Senhor dele. Então é o seguinte, melhor um passarinho na mão que 2 voando. Eu não vou negociar um talento, que vai que eu erro, eu perco esse talento. Então vamos enterrar o talento e deixa lá. Quando meu Senhor vier, eu desenterro, está aqui, ó. Servo bom. O seu talento está aqui, meu Senhor. Olha a vergonha. Quando o Senhor volta, o que tinha 5, apresentou quantos? 10. Dobrou. Ou aplicação boa, quem souber de uma aplicação da 100%, me avisa, viu? Ou aplicação boa que ele fez, viu? Tinha 5 talentos, arrumou 10. O outro tinha 2, dobrou também, né? E o que tinha 1? Desenterrou um talento e trouxe, olha, está aqui. Sabe aquele sorriso amarelo? Aquele sorriso de WhatsApp? Está aqui, Senhor, um talento só. Oi? Eu teria vergonha de apresentar um talento só, desenterrado ainda, sujo de pó. Eu teria vergonha. Você não teria? O que tinha 5 dobrou. O que tinha 2 dobrou. E ele trouxe a mesma coisa. Por que ele contou essa parábola? Você reparou que as pessoas na igreja não se desenvolvem por igual, da mesma forma? Tem gente que é ativo na igreja, faz várias coisas, e tem gente que fica assim acanhadinho no banco. Ah, Gê, eu não sei fazer nada, eu sou duro de boca igual Moisés, eu não sei falar, não sei cantar, não sei pregar, não sei. Ah, querido, Deus te deu um talento, multiplica, não deixa enterrado. Sabe por que o que tinha 5 talentos dobrou? Porque ele teve a coragem de pegar e desenvolver aquilo. E agora eu vou contextualizar a nossa realidade. Se você tem vários talentos e você trabalha com eles, você vai desenvolvê-los. Você vai desenvolvê-los. Eu tenho um amigo, e uma história que eu lembrei agora é pertinente. Eu tenho um amigo que começou a estudar piano junto comigo, quando a gente morava no Rio em 1987. Sou velho, viu, gente? Eu tinha 14 anos na época. E ele tinha mais ou menos a minha idade. 15 anos, por ali. A gente era 2 adolescentes. Tínhamos a mesma professora de piano, por isso nos conhecemos. Depois a gente acabou se desencontrando na vida, foi cada um para um lado. Eu reencontrei esse amigo nas redes sociais. Sabe onde é que ele está agora? Professor de piano numa universidade nos Estados Unidos. Ele fez doutorado em música. Ele desenvolveu o talento. Desde o tempo em que eu conheci, e antes até ele começou a estudar música com 5 anos de idade, ele nunca parou de estudar, desde os 5 anos de idade. Ele tem mais de 40 hoje. Você já imaginou trabalhar com o seu talento 40 anos, ininterruptamente? Se você fizer uma coisa para Deus durante 10, 20, 30 anos, você não acha que você vai adquirir segurança, vai adquirir perícia naquilo, que você vai conseguir fazer bem?
Sabe por que às vezes a gente não faz as coisas para Deus? Porque a gente não é persistente. É verdade? Ah, eu não sei falar, mas você nunca vem na frente falar. E aí quando alguém te convida, ah não, eu não sei, e aí você não fala. Querido, sabe quando você vai aprender a falar na frente? Quando você começar a falar na frente. Ah, eu nunca dei um estudo bíblico. Sabe quando você vai aprender a dar um estudo? Quando você começar a dar um estudo. Existe treinamento? Existe. Mas aprender mesmo, você só aprende fazendo. Quem aqui já ouviu falar na palavra estágio? Já ouviram falar na palavra estágio? Quem já ouviu falar? Quem já fez algum curso na vida, qualquer coisa, sabe o que eu estou falando. Você estuda uma profissão e tem um período chamado de estágio, onde você vai praticar aquilo que você estudou. E quando você tem esse tempo de estágio, você vai pondo em prática. Nossa, é assim que funciona. Nossa, aqui, faz aqui, vai ali e tal. Você vai adquirindo segurança. A igreja é uma espécie de estágio espiritual para desenvolver os crentes. Mas se você não estagia, se você não pratica, se você não age, o seu talento fica enterrado. E você fica esperando Jesus voltar. Senhor, não sei fazer nada, você me deu um talento, eu não usei. Está aqui, eu tomo de volta. Deus não quer um talento de volta. Ele quer que você desenvolva o que você recebeu dele. Você sabe sorrir? Quem sabe sorrir aqui? Pergunta estranha, né? Eu vou explicar já já. Você sabe sorrir? Sabe? Nem todos levantaram a mão, fiquei preocupado. Geir, por que você está perguntando se eu sei sorrir? Vou te explicar. Eu trabalhei algum tempo numa agência bancária dentro de um fórum lá no estado de São Paulo. E eu tinha como clientes também, como quase companheiros de trabalho, porque o ambiente um era dentro do outro, funcionários da justiça. Eles eram clientes da agência, a gente conversava, na hora do almoço, às vezes eu almoçava junto com eles numa copa comunitária que tinha ali. Então a gente tinha um bom relacionamento. Um dia, eu cumprimentei uma das funcionárias lá do fórum. Oi, fulana, tudo bem? Como é que você está? Dei um sorriso para ela. Aí ela pegou, me segurou pela camisa e falou assim, posso te falar uma coisa? Eu disse, claro. Você é a primeira pessoa que está sorrindo para mim essa semana. Você já imaginou isso, gente? Alguém te parar para falar, olha, ninguém sorriu para mim, só você. Você sabe sorrir? Um sorriso pode mudar a vida de alguém. Você sabe cantar louvores a Deus? Um louvor pode mudar a vida de alguém. Você sabe ouvir as pessoas? Ouvir as pessoas pode mudar a vida delas. Deus não colocou ninguém aqui dentro que não tenha um talento. Não acredito que você que está sentado aqui me ouvindo não tem talento nenhum. Você tem. E é sua obrigação, é minha obrigação sabermos que talento é esse, desenvolvê-lo. Porque Deus deu. Você percebe que na parábola não tem ninguém sem talento? Um recebeu 5, outro 2, outro 1. Deus nunca deixou ninguém sem talento. Se você é servo do Senhor, um talento você tem. Pelo menos um. Então está na hora de descobrir esse talento e desenvolvê-lo. E como é que foi o acerto de contas do Senhor com seus servos? Chegou o servo que tinha 5 e agora tinha 10. Muito bem. Verso 21. Servo bom e fiel. Capítulo 25, verso 21 de Mateus. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse, Senhor, aqui tem outros 2 talentos que ganhei. Mesma coisa, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Uma coisa interessante você pode perceber aqui. Deus é razoável. Deus não exigiu que quem tinha 2 talentos ganhasse mais 5. Percebe? Quem tinha 5 ganhou 5. Quem tinha 2 ganhou 2. Deus é razoável. Então quem tinha 1 devia ganhar quanto? 1 pelo menos. Concorda? O que é mais difícil? O que é mais fácil? Ganhar 1 talento ou ganhar 5? Né? Então quem tinha 1 podia ganhar 1. E aí começa aquelas desculpas todas. Você já conhece a parábola, né? Ah, você é um homem severo, Senhor. E eu temi, eu fiquei com medo. Espera aí, gente. Você serve a Deus por medo? Pergunta difícil, né? Você serve a Deus por medo? Ah não, deixa eu ser cristão, deixa eu ser adventista, que senão vem o fogo de Malaquias aí, vai me consumir. Amado, a graça de Deus é tão imensa, é tão maravilhosa, que chega a ser mesquinho servir a Deus por medo.
Tenho que servir a Deus por amor. Olha como esse servo viu o seu Senhor. Você é um homem rigoroso, um homem severo, em outras palavras, um homem ruim, um homem que exige coisas difíceis demais. É assim que você vê Deus? Eu não vejo Deus assim. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, Deus é incomparável. Só de você estar vivo é uma prova da graça de Deus, porque sabe, eu mereço morrer, eu sou pecador, eu sou indigno, nem nesse ponto eu devia pisar, porque eu sou pecador, eu não mereço estar aqui. E Deus não só me permite, como me chama para falar dele. Deus é maravilhoso. Como que eu posso enxergar Deus como esse homem enxergava o seu Senhor? Olha que descrição. Eu vou até ler para não fugir, não perder nenhuma palavra. És homem severo, verso 24, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. Receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifa onde não semeei, ajunto onde não espalhei? Cumprias, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-lhe ao que tem 10. Contam os historiadores da igreja adventista que antes que Ellen White fosse chamada por Deus para escrever, né, como escritora, mensageira, profética, Deus chamou outras pessoas. E essas pessoas a que Deus chamou disseram: não, Senhor, não quero. E Deus insistiu: olha, eu preciso de você, vamos lá. Não, Senhor, não quero. E Deus chamou outra pessoa: não, Senhor, também não. E eram pessoas que tinham mais saúde, mais condições, entre aspas, do que o irmão White para realizar a obra que Deus pediu para ela fazer, de transmitir mensagens para a sua igreja e tal. Eu não quero que Deus tire meu talento e dê para quem tem 10. Não sei você. Eu não quero que Deus tire meu talento. Eu quero usar. Porque sabe quem perde quando você não usa o talento? Você. Porque Deus, quando Ele percebe que eu sou negligente, Ele fala: olha, você não quis usar o talento que eu te dei. Eu vou empoderar, eu vou capacitar outra pessoa, porque minha obra não pode parar. Se a igreja da Urbis não cumprir seu papel, outras igrejas vão cumprir. As pedras vão clamar. Mas nós não queremos isso, certo? Nós queremos servir a Deus. Nós queremos cumprir o nosso papel. Nós queremos ser mordomos de verdade. A parábola dos talentos termina com um relato triste que aquele servo foi lançado nas trevas. E sabe quem vai para as trevas? As pessoas que perdem o azeite do Espírito e a luz apaga. Só vai para as trevas quem não tem o azeite do Espírito, quem não tem poder de Deus, quem não está na presença de Deus. E nós não queremos isso, certo? Nós queremos ser servos bons e fiéis, a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim como fazendo a sua vontade. Nós vamos ouvir nesse momento uma mensagem musical pela Ju. E eu quero orar, servi-lo por amor, porque Ele é digno. Ele é digno de louvor, de honra, de glória, de serviço. Ele é digno de todo o nosso melhor serviço. Ele é digno que nós sejamos seus servos e o sirvamos com tudo de melhor que pudermos oferecer a Ele. E após a mensagem musical, eu quero orar com vocês por isso.